Olá para você que não me conhece, eu sou Ricardo Ferreira Nunes, eu sou farmacêutico e professor e na aula de hoje nós vamos falar sobre técnicas de amostragem. Só que antes de a gente começar, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, já curta e compartilhe esse vídeo e também não deixe de me seguir nas redes sociais. Primeiro, o que seria essa amostragem? Então, pela definição, ele é um ato, processo ou técnica de escolha de amostra adequada para a análise de um todo. A principal característica da amostragem é ela ser representativa de todo o material que eu vou utilizar durante a minha análise. Então, isso na verdade é a amostragem. É eu ter algo que seja representativo de um todo. E ela constitui a primeira etapa do controle de qualidade. Então, quando a indústria ela compra o insumo farmacêutico ativo, que a gente chama de IFA, ou então a farmácia de manipulação ela compra a matéria-prima. A primeira coisa que eu faço é coletar uma amostra dessa matéria-prima, desse produto que acabou de chegar, para que eu faça os testes de controle de qualidade. E já adiantando, por que eu tenho que fazer esses testes? Porque essa matéria-prima que chega para mim, ela pode não ser o que de fato está escrito no rótulo. Então, por isso que eu nunca vou produzir ou manipular algum medicamento sem as minhas matérias-primas terem passado pelo controle de qualidade. Então, depois que eu realmente tenho certeza que aquela matéria-prima que chegou para mim é aquilo que está escrito na embalagem, lá no rótulo, aí sim eu posso começar a preparação. E o que eu vou considerar em relação a uma amostragem? O número de embalagens que contém a matéria-prima, porque eu quero que vocês gravem isso daí, porque faz diferença eu comprar 1 quilo que veio em uma única embalagem ou eu tenho 1 quilo de matéria-prima, só que ele veio em 10 embalagens contendo 100 gramas cada um. Então, são duas coisas totalmente diferentes. E aí, quando eu tenho a matéria-prima em embalagens diferentes, aí eu tenho que ficar um pouco mais atento. Considerar o grau de divisão do fármaco, ou então da droga. Só que nesse caso, quando a gente fala droga, é alguma coisa que vai ser utilizada para efeito benéfico. Quero que isso fique bem claro. E aí eu vou considerar se é um pó, se ele vai ser líquido, o tipo de amostra que eu tenho, a quantidade que eu tenho desse fármaco disponível. Então, tem matérias-primas que eu compro que vem uma quantidade muito pequena. Então, eu tenho que fazer o quê? Tentar realizar as análises mais importantes. E também, quais análises que eu vou realizar com essa matéria-prima ou com esse produto. Então, onde é que eu vou descobrir quais análises que eu posso realizar com essa matéria-prima? Eu vou descobrir isso na farmacopeia brasileira, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Então, nesse caso, eu vou descobrir quais análises eu posso realizar. E aí sim, depois eu vou descobrir quais são aqueles equipamentos que eu tenho lá no meu laboratório e que eu consiga realizar essas análises. Vou considerar o tamanho da minha amostra, quanto é que veio realmente de cada um desses produtos e os aspectos que podem definir a qualidade da minha amostra. Porque como ela é a primeira etapa do controle de qualidade, tem que ser realmente a etapa muito bem elaborada, muito bem efetuada. Então, eu vou considerar onde é que eu realizo a coleta, locais e tempos diferentes. Eu posso coletar a minha matéria-prima, que acabou de chegar lá e que está no meu almoxarifado, e eu posso coletar uma amostra da parte superior, do meio e do fundo, misturar essas três e considerar uma amostra só. Posso coletar, por exemplo, uma amostra dentro do equipamento. Então, quando eu vou realizar a homogeneização dos pós, eu posso coletar uma amostra para verificar se realmente está ou não homogêneo. Posso coletar o meu produto acabado. Então, nesse caso, eu já tenho o meu medicamento pronto. Então, eu também faço a análise de qualidade dele. Realizar em condições assépticas, principalmente, uma vez que nós também temos o controle de qualidade de medicamentos do ponto de vista microbiológico. Então, tem matérias-primas que eu vou analisar para ver se tem ou não a presença de micro-organismo. Então, se eu contamino a minha amostra, eu terei um resultado falso positivo, porque nesse caso a minha amostra não está contaminada. Eu que fiz a contaminação durante a coleta. Então, tomar bastante cuidado com isso também. E também em relação ao transporte e temperatura de armazenamento, para garantir a estabilidade físico-química do meu princípio ativo. Considerar também a presença de luminosidade. Então, dependendo onde for o armazenamento, eu não posso deixar entrar em contato com a luz direta. Então, tem que ser armazenado
num frasco vidro âmbar. E também consultar as farmacopeias, porque vai depender do tamanho do lote e do tipo de forma farmacêutica. Se eu quero analisar uma matéria-prima, eu vou consultar um determinado volume da farmacopeia e descobrir quais são os ensaios que eu faço. Se eu vou analisar agora num comprimido, são outros ensaios. Então, para cada tipo de forma farmacêutica, eu vou ter comprimido, cápsula, xarope, suspensão, drágia. Cada uma vai ter um tipo diferente de análise. Então, aqui eu vou te mostrar agora um exemplo de cálculo que é utilizado para descobrir quantas embalagens eu vou selecionar para ser utilizado nos meus ensaios. Nesse caso, é um exemplo. Eu quero lembrar a você que nós temos diferentes tipos de cálculos estatísticos que podem ser utilizados. Então, esse aqui é um dos mais simples que a gente tem. Então, eu tenho n é igual a raiz de n mais 1, onde meu n é o tamanho da minha amostra e o n maiúsculo o tamanho da população. Para ficar mais fácil, vamos trazer alguns exemplos para você começar a entender como é que eu vou aplicar esse cálculo. Mas só para a gente reforçar, o n minúsculo são quantas embalagens eu vou escolher e o n maiúsculo é o total da minha população. Exemplo 1. Uma indústria farmacêutica adquiriu 800 kg de uma matéria-prima sólida em um único container. Qual a quantidade de matéria-prima que deve ser coletada como amostra? Nesse caso aqui, tem como utilizar aquela equação? Não, porque eu consegui adquirir a matéria-prima, todos os 800 quilos em uma única embalagem. Então, nesse caso, qual vai ser a quantidade? É a quantidade que eu preciso para realizar as minhas análises. Então, depois que eu consultei a farmacopeia, eu vou ver quais são os ensaios e uma quantidade aproximada que eu preciso de produto para ser considerado como amostra. Então, eu vou escolher uma quantidade parecida com essa. Então, quando eu tenho uma embalagem só, não me importa a quantidade que eu tenho dentro dela. O que me importa é que é só uma. Exemplo 2. Caso a indústria tivesse recebido 16 galões de 50 litros, de quantos galões deveriam ser amostrados? Qual a quantidade de amostra que deverá ser coletada de cada galão? Então, observe o seguinte, agora eu tenho a mesma matéria-prima, só que agora ela está em 16 galões. Então, agora sim eu utilizo aquela equação. Então, nós vamos ter o n é igual a raiz de n mais 1. Quem é que vai ser o meu n maiúsculo? Serão os 16 galões. Então, vai ficar n é igual a raiz de 16 mais 1. Qual que é raiz de 16? 4. 4 mais 1 vai ser igual a 5. Ou seja, eu vou escolher, então, 5 galões para serem utilizados para eu coletar um pouquinho de amostra de cada um deles, para representar o meu todo. E também tem alguns testes estatísticos que eu vou definir como é que eu vou escolher esses 5 galões. Eu posso escolher os 5 primeiros, eu posso escolher um sim, um não, um sim, um não. Posso escolher somente um de cada fileira. Então, tudo depende de como que eu vou também selecionar essa amostra. Mas o que eu quero que fique aqui claro para você é o seguinte, se eu tenho várias embalagens diferentes, vai depender então de quantas embalagens eu tenho para escolher a quantidade de embalagens que eu vou utilizar para coletar a minha amostra. Se eu tenho só uma embalagem, não me interessa, né? Não vou utilizar então aquele cálculo. E exemplo 3. A indústria preparou um lote de 2.000 frascos de xarope de um determinado fármaco. Quantas unidades deverão ser retiradas para realizar a seguinte análise? Determinação de volume. Então, aqui agora é diferente. Nós temos um produto que é acabado e ele está na forma de xarope. Então, o xarope é um tipo de produto acabado na forma líquida. Então, por isso que eu faço determinação de volume e é um produto para dose múltipla. Então, nesse caso aqui, eu também não vou utilizar aquela equação que eu passei para você. Nesse caso, quando eu tenho o produto acabado, eu tenho que olhar na farmacopeia brasileira. Porque lembra que eu falei no início da aula que depende do tipo de amostra que eu tenho. Se eu tenho um produto que agora já está acabado, finalizado, eu vou consultar na farmacopeia. E lá, independente do tamanho, né, da quantidade do meu lote, se eu tivesse aí 1.000 frascos
frascos de xarope, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 frascos, eu vou retirar quanto? 10 unidades. Porque essas 10 unidades é quanto que a farmacopeia fala que eu preciso para fazer um teste de determinação de volume. Só que é claro que a indústria vai escolher só 10 a partir de um lote muito grande? Não. Para ela ter uma segurança muito maior, ela já padroniza, faz um protocolo, coloca isso no POP, que a cada X unidades produzidas, eles vão escolher 10 para fazer análise de determinação de volume, para verificar bem de perto se o equipamento está enchendo os frascos de forma adequada. Então, para lotes muito grandes, não é que eu vou escolher somente 10, eu vou fazer várias análises simultâneas. Mas, pela teoria, aqui ele pede para selecionar somente 10. Não iria me interessar o tamanho do meu lote. Então, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Mais uma vez, já curta, comente e compartilhe. Não deixe de me seguir nas redes sociais e até a nossa próxima aula.